É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, para compartilhar um pouco do que eu tenho vivido aí nos 25 anos que a gente tem trabalhado em hidrogênio, desde o projeto da Copel, no início do século, né, das células a combustível de ácido fosfórico, que eu tive a oportunidade de acompanhar. Depois eu fui responsável pelo projeto da Itaipu Eletrobras, desde a construção até toda a parte de pesquisa, e a gente teve uma oportunidade muito rica lá, porque a gente teve que fazer uma engenharia reversa e a gente conseguiu resolver o problema porque a empresa faliu. Então isso nos deu muito conhecimento. Sou muito grato de ter passado tudo o que a gente passou lá. E há uns 2 anos e meio eu fui contratado pela Nova Engevix para a gente buscar um projeto com a produção de ureia. Então a minha ideia é compartilhar com vocês um pouco dessas experiências. Eu tenho um material muito rico aqui. Esse material está disponível para vocês, tá? Eu vou pegar alguns slides que eu entendo que vão ser úteis para para o que eu pretendo passar para vocês. Mas, como eu falei, essa apresentação já está disponível para vocês e depois, quem quiser, eu tenho aqui no meu celular. E a ideia, então, é compartilhar um pouco desse conhecimento e do que a gente pode, dessa vivência, compartilhar, então. Eu sou uma pessoa que já tem alguma atuação, como eu falei, há um bom tempo. A Nova Engevix é uma empresa muito grande na área de atuação, de uma empresa desde 1965. Ela tem um DNA em todas as grandes hidrelétricas, inclusive Itaipu. É uma satisfação muito grande estar trabalhando hoje nesse projeto de produção de ureia verde, né, ou ureia sustentável, como prefiram. Eu estou também diretor da Associação Brasileira de Energia de Resíduos Sólidos e Hidrogênio, que é vinculada à Câmara de Comércio Brasil-China, que tem o Dr. Charles Tang como presidente. Ele é o responsável pelo Lula 1, Lula 2 e Lula 3, então todas as conexões com a China. Então a gente tem uma oportunidade de estar acompanhando. Sou professor também de alguns programas de pós-graduação, com destaque na Universidade Federal do Paraná, o IPOG e a FIA Business School. Na Federal eu sou pesquisador já há mais de 10 anos, 12 anos, com o professor Elton, que a gente está atuando muito na questão do hidrogênio no estado do Paraná, tá ok? Então essa que é a ideia aí da gente compartilhar algumas coisas com vocês. Então é o que eu pretendo passar para vocês dentro desses 15 minutos, que já se foram muitos minutos, mas eu quero falar por que a gente relembrar, por que a gente está falando de hidrogênio, por que a gente tem que produzir hidrogênio agora, quais são as vantagens de produzir hidrogênio no Brasil. Vocês podem ver que eu procurei destacar muito a questão do agora, porque eu entendo que o momento chegou. Né? Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E eu acho que a gente está esperando acontecer muito, e nós temos muito mais condições e devemos trabalhar muito mais para que essas coisas aconteçam. Vou falar algumas considerações técnicas e algumas considerações finais. Na verdade, ela... Aqui, pequeno... agora sim. Aqui é só para lembrar, nós estamos... Esse projeto nosso vai ser lá no estaleiro do Porto do Rio Grande. Felizmente, a gente teve uma notícia muito boa recentemente. Um projeto de mais de quase 2 bilhões de reais vai ser para a construção de novos navios aqui no nosso estaleiro, e aonde a gente vai estar fazendo a nossa planta de produção de ureia verde. Aproximadamente 100 mil toneladas ano. Nós estamos já num processo, já temos um CAPEX, um OPEX, temos toda uma estrutura muito grande, uma empresa de engenharia. Então, a gente agora, só para validar alguns números, a gente vai contratar um projeto conceitual. O projeto básico e avançado nós mesmos vamos fazer. E isso é uma coisa que a gente está conseguindo hoje já colocar à disposição do mercado, todo esse know-how que nós temos, né? E aqui a gente tem outros ativos do próprio grupo. Aqui é só uma visão, um layout preliminar da nossa planta, né? Como eu falei, vai ser lá no Porto Rio Grande. Então, o que eu vou tentar trazer para vocês são algumas principais aspectos que eu entendo que são úteis
para quem quer fazer uma planta de produção de hidrogênio, de amônia e ureia ou derivados. Então, por que o hidrogênio é agora? A gente não pode esquecer que, na verdade, começou, e eu chamei de uma primavera europeia em 2020, na plena pandemia. Na verdade, tudo isso aconteceu porque já se pensava na questão da geração de empregos. Isso está no relatório do G20 de 2020. Então, na verdade, acho que é do G7. Então, na verdade, a questão de hidrogênio, eles estão vivendo a terceira onda, né? Nós tivemos a crise do petróleo nos anos 70, para isso, nos anos 2000, a gente viu muito essa questão também voltada para ambiental, mas não com tanta veemência, e a questão da terceira onda que começou agora em 2020, no Brasil chegou muito forte em 2021, 2022, 2023 e agora estamos na hora da verdade, quem tem a garrafa vazia para vender e quem sabe fazer projeto. Aqui só um detalhe que eu acho que é importante, por que a gente não está conseguindo, não coloca no custo dos projetos também os custos evitados com as tragédias, as catástrofes que estão acontecendo no mundo. Aqui é só um site dos Estados Unidos que mostra como tem muito mais detalhes, está a referência ali, vocês vão ver que é uma evolução e os gastos são muito grandes. Preciso lembrar, não é necessário lembrar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e eu acho que a quantidade de dinheiro que está sendo gasta lá já daria para avançar muito na nossa transição energética. E quando a gente vai falar de transição energética, eu só quero salientar que em 2050, a ideia não é que você não vai ter nem carvão, nem outros combustíveis fósseis. Você vai continuar tendo, não tem como não ter, só que você vai diminuir o percentual de participação desses combustíveis na nossa matriz energética mundial. E aqui é só para salientar como esse processo exige uma visão mais global. Eu vou mostrar uma dos últimos slides, o que eu entendo que a gente está deixando de entender essa complexidade e também das possibilidades que nós temos de pensar de uma maneira mais holística e até mais integrada. Então, por que nós vamos produzir hidrogênio agora? Você tem tudo isso aqui que acho que muita gente já conhece, então vou passar rapidamente. E a questão da cadeia de valor. Você tem tanto a questão de usar o hidrogênio sem transformação como com transformação. Nós entendemos hoje, e já indo direto ao ponto, que a gente fez a escolha certa. Nós vamos fazer um projeto de produção de ureia. Por quê? Porque a gente sabe a demanda desse fertilizante no Brasil. Quase 80% de ureia nós importamos hoje e muitos desses players que importam pelo nosso porto. Então, a gente tem toda uma condição muito ímpar, eu acho, que possibilita você já ter os próprios off-takers. E, obviamente, a gente trabalhou muito com a questão de fornecedores de eletrolisadores. Me desculpe a franqueza, mas se não for chinês, você não consegue ter CAPEX adequada para fazer. A questão do OPEX é a questão da energia elétrica. Quase 60%, 70% do seu OPEX vai ser energia elétrica. Como eu vou mostrar aqui no slide, o Brasil, a gente tem uma perspectiva de chegar a $30 um megawatt. Eu acho que no CCE você hoje já consegue comprar no Mercado Livre a quase 22, 23, mas é um mercado muito flutuante. Qual que é a dificuldade? Você precisa de pelo menos 15 anos para você não ter nenhuma surpresa, né? Então, são algumas questões que a gente tem que levantar. Essa questão do cadeia do hidrogênio é só uma figura que eu tirei de um site do Japão, que você pode ver que basicamente são as mesmas coisas. E Fukushima, né, já construiu a sua planta, está evoluindo numa questão das aplicações de hidrogênio, e é uma questão muito interessante. Por que eles avançam lá? Porque eles não têm muitas estradas, então para eles o hidrogênio está vindo já da Austrália, a gente tem esse conhecimento, embora sendo hidrogênio cinza ainda, né, de origem de reforma de gás natural, a própria Austrália está num processo muito grande de fazer parques eólicos, solares, enfim, para a produção de hidrogênio, vamos dizer assim, verde, para que o Japão também já consiga descarbonizar a sua economia. Mas isso já é uma realidade. No Japão, nós já visto todos os grandes carros aqui, Toyota, Mirai e por aí, assim por diante. Aqui só uma questão, quando a gente fala de segurança de hidrogênio, é importante a gente lembrar que, dependendo da situação, o hidrogênio, como ele tem uma difusidade pelo ar, e ele é muito leve, ele é 16 vezes mais leve que o ar. Então, ele num ambiente aberto, para você conseguir a combustão, você tem que ter 3 coisas.
Você tem que ter a substância que vai pegar fogo, você tem que ter oxigênio e uma fonte de ignição, tá? Quando o pessoal fala assim, a fonte de ignição pode ser qualquer uma. É qualquer uma e que pega fogo também, gás natural e assim por diante. Sugiro que vocês leiam o artigo do Torin Murilovins, que é de 2005, está disponível na internet, os 20 Myths of Hydrogen. É muito interessante e é muito enriquecedor quando a gente vai falar de segurança de hidrogênio e outros tópicos, tá? Esse é um artigo de 2005. E aqui já foi colocado, né, o principal aspecto do hidrogênio é que, por massa, ele tem muita energia. Não é à toa que ele é usado para movimentar foguetes, né? Mas tem aquela questão, como já foi dita, que ele é uma substância muito leve, um gás muito leve, você precisa comprimir ou fazer outras formas de armazenamento, como o professor colocou para vocês de outra forma. E aqui a gente está colocando, então, qual é o papel do hidrogênio? A gente tem outras formas de fazer essa descarbonização, são processos, né? Obviamente o hidrogênio tem um papel relevante nesse processo, principalmente onde a eletrificação não é tão fácil ou não existe tão tecnologias assim. Aqui a gente tem uma previsão de como que a gente tem essa questão de quanto que a gente vai estar produzindo de hidrogênio. Aqui foi colocado o cinza, o que é por reforma de gás natural, o azul onde você tem a captura de CO2 e o verde, vamos dizer assim, por eletrólise da água. O Brasil é importante só colocar, né, uma pequena parêntese aqui, a gente estava começando muito essa questão de hidrogênio verde e eletrólise, aí alguém levantou o dedo e colocou muito bem, mas nós temos biomassa. Então, a gente é poucos países do mundo que tem uma condição. Então, aí eu quero deixar mais um recado, né? Não vamos importar os problemas dos outros, vamos resolver os nossos, vamos entender e vamos resolver os nossos. E aqui, como o professor também já colocou, por isso eu vou passar rapidamente, a gente tem uma condição totalmente diferente. Nós temos que trabalhar naquelas outras questões de fontes de emissão, mas por isso que o Brasil já fez a sua lição de casa e tem um diferencial. Nós temos uma rede hoje toda interligada. Isso não era verdade para quem é mais novo aqui, acho que não passou, mas o famoso racionamento de energia em 2001. Então, isso houve muito investimento nas linhas de transmissão. Hoje, o Brasil é um país todo interconectado, então os elétrons que são gerados em determinada usina vão ser usados em outro lugar, tá? E aí, para mim, hoje fica uma questão muito importante e gostaria de colocar mais um ponto para reflexão. Será que os grandes geradores de energia, vendedores de elétron, não deveriam ser parceiros para ser vendedores de moléculas? Só ilustrando, né, só o que a gente já comentou. Então, como é que a gente pode produzir? E aqui eu quero fazer uma ressalva. Esse é um quadro do Centro Nacional de Referência de Hidrogênio, que fica na Unicamp, que o professor Enio é uma das pessoas pioneiras nisso, né? Ele está vivo ainda, então aqui fica o meu abraço e o reconhecimento a todo o trabalho que já foi feito desde a década dos anos 70. Então, vejam que a gente tem várias possibilidades, mas o nosso foco aqui é a produção, vamos dizer, do hidrogênio verde pela eletrólise da água. E aí vem aquela questão, quais são os principais pontos a gente deve fazer, aonde é difícil a eletrificação chegar? Então, a gente tem aí a questão da indústria do cimenteira, cimentícia, ferro-aço, aviação e assim por diante. Aqui essa figura me chamou muita atenção, porque você tem aqui bem claro os pontos, e há pontos de intersecção. Então, a gente tem que analisar esses pontos de intersecção. E aqui só ficou bem claro para vocês a questão da SAF, e observem que a questão dos combustíveis sintéticos, o querosene de aviação, no qual eu tive a oportunidade, junto com o Rafael, lá em 2018, visitar toda essa tecnologia. Hoje é com muita alegria que a gente vê as questões avançando muito na Petrobras, né? E aqui só algumas considerações, e aí eu vou passar isso aqui, e aqui sim, quando a gente for pensar num projeto, a gente, seja da planta de hidrogênio, a gente tem que pensar, eu tenho que ter um terreno com uma infraestrutura mínima, eu tenho que pensar como é que eu vou ter acesso à água e energia elétrica, tá? E aonde eu tenho questão de manufatura, aonde eu tenho local também de pesquisa e desenvolvimento, por isso que a gente está tentando apoiar algumas empresas para vir ao Brasil e serem fabricantes, mas eu sempre dou logo o recado, eu não troco um coalizador por outro. Então, se for, tem que trazer transferência tecnológica.
E a questão é, óbvia, mão de obra capacitada. Aqui são só os dados e aonde a gente já comentou com vocês, onde a gente tem que atuar no CAPEX, né? E aí a questão da China, de novo, hoje você é um utilizador chinês, me desculpe, você vai pagar $300 o quilowatt e o europeu 1.000. Então, se você tem dinheiro para gastar, aí o problema é seu. Eu não tenho. Então, a gente vai olhar esse aspecto e a gente também tem a questão do preço da energia elétrica. Cada 0,1% importa, porque você vai trabalhar muitos anos. Então, questão de eficiência do utilizador, perda de eficiência ao longo do tempo, troca. Então, são todos aspectos técnicos extremamente importantes. E aqui é o share aqui dessas questões, né? Como eu já falei, a eletricidade tem um peso muito alto. Aqui algumas previsões, e aí vem a questão, o chinês já chegou, a questão do preço da energia elétrica, por isso que eu acredito que nós chegando a $27 o quilowatt, esse é o preço que hoje eu acredito que o Egito está usando e fazendo isso com recurso sendo subsidiado pelo petróleo, né? Mas enfim, esse é o jogo. Nosso principal concorrente é o norte da África, tá? Então cuidado com isso, porque eles estão vindo. Aqui só uma distribuição também de preços que são previstos, e a gente observa que o Brasil realmente está indo nesse caminho, porque ele tem duas questões. Estamos resolvendo o problema do CAPEX do eletrolysador e temos o potencial da questão da energia elétrica barata. Aqui é só alguns comparativos de rota que eu vou deixar para vocês depois. Aqui só a questão por que a gente está indo para a amônia e para a ureia. E aí a gente pode ver quanto de energia, de potência a gente tem que instalar. Esses são dados aqui que me chamam muita atenção. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala um projeto como no nosso caso, de 100 megas. É pequeno, não, 100 mega é coisa pra caramba. Então quando o cara chega e fala assim, não, eu quero um projeto de 2 GB, eu falo assim, rapaz, é muita coisa, mas tem alguns projetos que já são dessa magnitude. Aqui é só uma previsão e a gente, de novo, vai ter uma composição, né, de fertilizantes. Obviamente, a questão da escala, ela fica bastante clara aqui. Quanto maior for a minha escala, vai ser o menor custo, só que eu tenho a questão impeditiva. Quanto que eu vou conseguir dessa energia pelo ONS ou pela ANEEL, né? Então, não é uma coisa tão simples assim. E o CAPEX, quanto dinheiro eu tenho para fazer já o investimento inicial. Aqui a questão dos combustíveis sintéticos, né? Aqui só mais um parênteses, me perdoe, eu vou só estourar mais um pouquinho. Aquilo que a gente já falou, e o Paraná teve a oportunidade, a gente contribuiu um pouco, fez a primeira molécula lá do Biocrude, lá na Itaipu, principalmente o pessoal do CBiogás. Não sei se o Rafael está aí, mas está dita aí a questão do CBiogás, o reconhecimento. E a principal questão aqui, então, é substituir substituir, fazer o querosene de aviação ou outras substâncias. Como eu falei, a Petrobras está avançando muito nisso e a questão chave são os catalisadores. Por isso que eu tenho certeza que a Petrobras está indo para o caminho correto. Aqui é só um processo de certificação que eu vou passar rápido. Aqui as outras aplicações, basicamente do ferro, é você substituir o carbono pelo ferro aqui para você conseguir obter o ferro puro. Né? A questão de limitações aqui de blendas, eu só sugiro que sempre você faça uma análise e tente entender quais são os materiais que foram usados na tubulação, porque o hidrogênio ele causa fragilização. Então, dependendo do percentual que você vai colocar, você vai ter problemas muito sérios. Eu vejo algumas pessoas colocando alguns percentuais que são usados em outros países como referência. Não devo fazer, não, acho que não deveria ser feito dessa forma, porque você tem que entender primeiro qual é o material que você fez, qual é a tubulação, qual a liga que você usou. E aqui a questão da indústria cimentícia, basicamente você substitui o gás natural por hidrogênio é uma das questões. E aqui sim, um aspecto que eu gostaria de salientar. Veja que figura interessante, você tem várias questões no mesmo lugar. Eu acho que essa visão integrada, ela pode e deve ser usada. Eu acho que a gente pensa muito setorizado aqui no Brasil e acho que em outros lugares. Eu acho que essa figura, ela me traz esse pensamento. E agora, José, a gente tem a questão principal, que é a questão da energia para todos. O crescimento da população aumenta, as pessoas querem ter conforto, então
mesmo que você não cresça a economia, 5% é vegetativo todo ano no Brasil, e assim vai para o restante. Então, eu acho que ontem alguém falou, e é verdade, o crescimento, todo mundo quer ter conforto. Aqui a gente tem que pensar principalmente que a gente não pode passar para o consumidor a conta, tá? Então, esse é o principal aspecto que a gente tem que olhar. Nós já tivemos plantas de eletrolisadores do Brasil nos anos 80, a Villares já fazia eletrolisadores. Por que ela parou? Porque já no final dos anos 80, a crise do petróleo arrefeceu, então você já deixou, e aí a questão da energia elétrica no Brasil não era tanto, e assim as coisas acontecem. Mas aí eu pergunto, a gente vai fazer sempre pela regra do mercado? Ou a gente não tem que pensar o que está acontecendo lá atrás? Então, eu acho que a gente tem que refletir nessas coisas também. A questão, principalmente da ureia, a gente chegar e vem a questão principal, o preço do barril de petróleo sobe, a questão do gás natural sobe, e nós vimos o que aconteceu agora com o início da guerra da Ucrânia. Hoje, não sei, mas será que a gente vai continuar dependente, ou a gente vai continuar, ou a gente tem a grande oportunidade de fazer as plantas de amônia e ureia verde no Brasil? Que é isso que a gente está pensando. E a questão do que eu mencionei anteriormente, a questão de geração de emprego e renda. Nós não podemos esquecer que essa é a grande oportunidade. Eu tive a oportunidade de estar com o ministro Geraldo Alckmin e o ministro Silveira num comitê logo no começo do governo, e foi uma das pessoas que falei, olha, o Brasil precisa entrar na nova indústria do hidrogênio. Era isso, muito obrigado, desculpe o atropelo. Obrigado.